no capítulo 3, toda crueldade será castigada. Nós temos caminhado ao longo das últimas quintas-feiras com mensagens neste livro. Hoje seria a última mensagem, mas na última quinta-feira que eu estive aqui, condições externas me fez focar apenas uma visão mais panorâmica do livro. E hoje vamos entrar mais especificamente nesse último capítulo. Uma coisa que a gente precisa parar para pensar, amados, é que o que torna o livro de Naum extraordinário, embora fique até difícil de entender por que ele é tão esquecido. Essa semana eu li um comentarista falando que ele não aprecia o livro de Naum. Eu falo, gente, tem gente que tem coragem de falar umas coisas que eu não sei. Não sei se a gente pode pegar um livro da Bíblia e falar que a gente não aprecia, né? Apesar que ele reconhece a riqueza literária do livro, mas possivelmente ele seja daqueles comentaristas que olham mais para a letra e que não se apercebem do espírito que está por detrás da letra. Porque o que torna o livro de Naum extraordinário é o fato de que não se trata, queridão e queridona, de um relato jornalístico. Não foi algo que lá no ano 605, 610, 600, para cá, né? Antes de Cristo, né? 605, 600, alguém sentou e falou o que aconteceu com Nínive. Como alguém que foi tipo um jornalista que acompanhou em loco o processo de decadência que aquela cidade outrora tão imponente estava vivendo. Não. Nós estamos falando, queridão e queridona, de um texto escrito décadas antes. Nós estamos falando de um texto que foi fruto de uma revelação. O tom não é jornalístico, é um tom profético. É para a gente parar e entender que, de fato, os grandes impérios do mundo estão todos nas mãos do Senhor. E Ele faz, queridão, queridona, Ele faz o que Ele quer. Não há nada, absolutamente nada, que foge da ação do Senhor, do jeito do Senhor fazer as coisas. Ele faz como, quando e do jeito que quer. Naum não é o único profeta que vai falar a respeito do fim de Nínive. Sofonias, que é um outro profeta próximo aí, dentre esses chamados menores, se você está em Naum, já decorou onde é Naum, passa Abacuque, já é Sofonias. No capítulo 2, a partir do versículo 13, Sofonias vê o mesmo. O Senhor mostra a ele o mesmo. E o texto diz assim: Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Olha, gente, que riqueza de detalhes. Repito, não é um furo jornalístico, que é um termo que é usado entre os jornalistas de uma notícia que alguém descobre de supetão. Não. É uma mensagem profética.
Sofonias continua: esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todos os que passarem por ela hão de vaiar e fazer gestos de desprezo. Ah, queridão e queridona, Deus fará justiça. Aquilo que a Síria declarava ao mundo de maneira tão pomposa, tão extraordinária, o Senhor vai abater, porque o Senhor abate o exaltado e exalta o abatido. Vamos ao texto. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos. Olha só que riqueza de detalhes. E os carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas. É uma figura, amados, assim, chocante. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Deus dizendo: vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? João Renato, dando um clique aí. Deus não aliviará sua mão de juízo soberano sobre quem quer que seja. Sobre quem quer que seja. Isso vale para os poderosos, os políticos, os governantes. Depois de uma caçada de 1 ano, o exército de Israel conseguiu matar o líder número 1 do Hamas, responsável pela operação que culminou na morte de 1.200 civis israelenses. 1 ano. Ao custo de 40.000 vidas. Foi encontrado o número 1. Não tem como. Não se faz a guerra, não se faz a paz através da guerra. Os homens só sabem fazer assim. Mas Deus não aliviará sua mão de juízo soberano sobre quem quer que seja. Existem 3 figuras neste capítulo que eu quero que a gente vença. O profeta vê Nínive como uma feiticeira envergonhada. Ela é feiticeira, ela é prostituta, mas ela está envergonhada. Ela que tira a roupa para seduzir homens, agora é tirada a sua roupa para ser envergonhada.
é lançada sujeira sobre ela. É obra de Deus. A segunda imagem forte, que eu não vou ler agora, só se a gente avançar assim, ou senão na próxima quinta, é a figura de uma bêbada, de uma embriagada vulnerável. Versículos 8 a 13. Deus retrata Nínive como um povo, uma cidade que se tornou embriagada de poder, mas que chega o Senhor e a torna vulnerável, a desprestigia. E a última imagem é de uma mulher enferma e abatida. E o último capítulo 19, o último versículo do capítulo 3, o versículo 19. Curiosamente, para quem gosta de curiosidade bíblica, Naum é o segundo profeta que vai terminar o seu livro com uma pergunta. O primeiro foi Jonas. E o segundo Naum. E os dois profetas falando sobre Nínive. Só que Jonas falando, Deus falando a Jonas: eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive. Passados 1 século, Nínive volta à estaca zero de impiedade. E Deus termina com uma pergunta: não há remédio para o seu mal, seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas. E a pergunta é agora: pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Os assírios, pode dar um clique, meu querido, costumavam valorizar os registros, as crônicas. E pela graça de Deus, podemos ter acesso a muitas dessas crônicas. Por exemplo, no século 9 a.C., um rei chamado Assurbanipal II, assírio, fez questão de escrever na sua crônica, preste atenção: esfolei todos os homens importantes da cidade de Suru, que tinham se revoltado. Revesti o pilar com a pele deles. Alguns eu emparedei no pilar, outros empalei no pilar em estacas, e uns prendi com estacas em volta do pilar. Muitos, já na fronteira da minha terra, esfolei e estendi a pele pelos muros, e cortei os membros dos oficiais do rei, que tinham se rebelado. Levei a Ibaba para Nínive. No meio da grande montanha, matei-os. Com sangue tingi de vermelha a montanha, que ficou como lã vermelha, e com o que restou deles manchei as valas e precipícios das montanhas. Uau! Vai ser mal assim lá na Síria, né? Turma má. Aí vem o Senhor e diz, versículo 1, ai da cidade sanguinária. Deus irá reverter essa situação. Ai da cidade sanguinária. Alguns de vocês sabem disso, mas é sempre importante relembrar de que a expressão ai era comum nas profecias de juízo sobre as nações. Vá lá em Isaías 5:1, Abacuque 2, e sempre transmite a ideia de uma maldição.
Quando o profeta queria introduzir um juízo que estava sendo anunciado, bem como a descrição de uma iminente destruição e de dor, esses profetas costumavam se utilizar dessa expressão: ai, ai da cidade sanguinária, que faz tanta questão, que tem expandido, que tem espalhado sangue por onde passa. Eu posso dizer, queridão e queridona, que por onde a Assíria passava, deixava um rastro de sangue. É claro que é uma expressão que é uma hipérbole, mas que a Surbanipal usa, né? Tingir de vermelho a montanha. Claro que é uma hipérbole, mas não é tão exagerado assim não. Você se lembra, por exemplo, na minha exposição aqui no capítulo 2, quando eu falei sobre os escudos dos assírios que eram vermelhos, 2:3. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Tudo leva a crer que era por conta do sangue dos inimigos. De tanto usar aquelas armas em batalhas sanguinárias, as armas foram tingidas de escarlata, tingidas de vermelho. Ah, queridão, queridona, a Assíria toda cheia de mentiras, de roubo. A Assíria que no final do versículo 1 diz que não solta a sua presa. Me permita usar uma expressão como um pitbull que não solta a presa. A Assíria com sangue nos olhos, usando uma outra expressão contemporânea. O Senhor diz: eis os estalos dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, os carros que vão saltando, cavalos que esporeiam, espadas brilhantes, lanças reluzentes. E naquele contexto de invasão dos medos, dos caldeus, no ano 605, a Assíria é tomada de pavor. Ela não esperava aquela reunião de povos contra ela. Ela se julgava inexpugnável. A Assíria se considerava, nós lemos aqui o texto de Sofonias, uma cidade alegre. Sofonias 2:15. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, não há outra além de mim. De repente, amados, o quadro vira. Um outro profeta que viu isso também foi Isaías, no capítulo 30. Ele diz assim: porque a Síria ficará apavorada com a voz do Senhor. Quando ele ia ferir com seu bastão, cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com bastão, será o som de tamboris e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías, bem antes de Naum, já tinha cantado a pedra. Me permita mais uma vez usar de uma expressão contemporânea, não quero ser irreverente, mas é como se Deus estivesse dizendo: Assíria, a sua hora está chegando. Teia de mentiras e roubo. A Assíria usava a mentira, amados, a deslealdade para subjugar seus inimigos. A gente tem referências disso em 2 Reis 18, 28 a 32. Saqueava suas vítimas, enchia as cidades com os bens de outros povos.
A violência que era provocada pelos assírios agora se volta contra ela, amando do Senhor. Os chicotes estão estalando, as rodas estão fazendo barulho, os cavalos estão galopando, os carros de guerra vêm correndo. Na segunda-feira, lá no Seminário do Sul, na conferência do Mark Dever, uma das músicas que o pessoal do louvor cantou, lembra isso, né? Pelo Senhor marchamos sim. O nosso general é Cristo. Amados, nós somos... Enquanto você estiver coladinho com Deus, você vai estar do lado vencedor da história. O negócio é você não dar uma louca em você e tentar ir para o outro lado. Porque aí o chicote vai cantar. Não tem como. Porque esse quadro, eu fico olhando o versículo 3, eu me lembro daquele jornal do tempo do Washington, do Valdo, que era o povo, multidão de feridos, né? Aquele jornal que se exprimia e saía sangue. Multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. E versículo 4, tudo isso por causa da grande prostituição. Amados, na Bíblia, prostituição sempre está relacionada à quebra de aliança. Oséias casou-se com uma mulher que se tornou prostituta, desleal. E Deus usou o drama pessoal de Oséias para dizer que era o mesmo que Israel estava fazendo com ele, com o Senhor. O que culminou no fim do Reino do Norte em 722. Prostituta. Ezequias descreveu como os assírios desnudaram falsos deuses de outros povos, em 2 Reis 19, 14 a 19. E agora o Senhor diz, olha, essa bela encantadora prostituta é mestre de feitiçarias, que seduzia, repare no tempo, agora é tempo pretérito, amados, seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias, porque agora é tempo presente, versículo 5, eu estou contra você. Eu não estive, nem estarei. Deus diz, eu estou. Você seduzia, mas isso é coisa do passado. Bela, encantadora meretriz, mestra de feitiçarias, Nínive que seduzia as nações com beleza e esplendor. É que nós não podemos ir lá porque só tem ruínas. Mas faça uma pesquisa aí. Nínive era uma cidade encantadora, cheia de templos, palácios, parques. Havia um jardim botânico, havia um zoológico. A cidade era cercada por altas e largas muralhas. A cidade tinha 18 portões de acesso e ruas largas. Muitos desses assírios seduziam seus povos conquistados, prometendo a eles paz e prosperidade. E promoviam adoração aos seus deuses e prática de magia. E quando esses povos eram cativados pela proposta sedutora, essas nações eram vendidas e exploradas economicamente. Qualquer semelhança com as potências do nosso tempo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu citei Oséias, não citei? Deus vai usar Oséias para falar ao povo do Reino do Norte, o povo de Israel, usando também essa ideia da prostituta. Oséias 2:5, pois a mãe dele se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. É que não vai dar para ler tudo, mas Ezequiel também vai usar a mesma expressão.
Vai falar de duas irmãs gêmeas que são igualmente prostitutas. Está lá no capítulo 16, fala também no capítulo 23. No capítulo 23, então, Ezequiel diz assim: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia. É uma profecia em relação ao povo de Deus. E o juízo vem dos dois lados. Nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, à sua perversidade, às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com gentios. É gente do povo de Deus se unindo com gentil, com gente que não tem a ver com o povo de Deus. Aqui, gentil, não é a mesma acepção que Paulo vai usar em Romanos ou em Efésios, que de judeus e gentios, o Senhor Jesus fez um único povo. Aqui é gente fora da aliança, é gente idólatra. Olhe para mim, queridão, queridona, essa ideia de uma prostituta envergonhada, que o Senhor levanta as abas da sua saia para mostrar a sua vergonha, e que depois ele mesmo joga sujeira, versículo 6, e trata com desprezo, e transforma em um espetáculo, e todos os que virem, versículo 7, fugirão e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Quem a console? Eu sei que é duro isso, mas é importante a gente dizer, é o mesmo que vai acontecer, amados, no final dos tempos. Vá lá para Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 5. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituirão com ela, e os que habitam na terra se embriagarão com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou, João diz, no espírito, a um deserto, e eu vi uma mulher. Repare, amados e amadas, que o padrão é o mesmo. Uma mulher montada numa besta escarlate, vermelha. Ai da cidade sanguinária, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Não fique imaginando muito não, você não vai ter pesadelos. 7 cabeças é um domínio ideológico, amados. 7. 10 chifres, um poder absoluto, só que não, porque é 10, não é 100 e não é 1000. É um poder absoluto, nem absolutozinho. Por isso que é 10, André. Não é 100 e não é 1000. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Comércio, dinheiro, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome. Se segura na cadeira, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. O mega ultra power sistema que domina o mundo. Se
se é aquilo que Adam chamou de mão invisível, João torna esse quadro visível, por revelação. Há algo que domina esse mundo, amados, que não é só de esquerda, não é só de direita, que não é poder de um continente ou de outro. Há um poder maligno no mundo, o mundo jaz no maligno. Há um espírito de Babilônia, um espírito de confusão, daí o termo Babilônia, confusão. Quem fundou a cidade de Nínive, a cidade de Babilônia, no Gênesis, está lá Nimrod, poderoso caçador de homens. Gente que domina homens pela mente, pela ideologia, que escraviza corações, que seduz reis e nações. O livro de Apocalipse, amados, quero só citar aqui, fala de duas mulheres. Só que uma é noiva, você sabe de quem que ela é noiva, né? E a outra é prostituta, é meretriz. Essa noiva aponta para a cidade santa, que é a Nova Jerusalém. A meretriz aponta para a grande Babilônia, que é uma imitação barata, perversa, da Nova Jerusalém. A noiva fala da igreja verdadeira. A prostituta fala da igreja apóstata, a igreja falsa, a igreja do sistema, a igreja que valoriza o dinheiro, o poder, a glória deste mundo. A Babilônia fala da cidade do mundo. Jerusalém fala da cidade de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, e a Bíblia King James vai falar no seu comentário, de que grandes impérios surgiram no mundo em total oposição a Deus. E todos caíram. Egípcio, assírio, babilônio, persa, grego, romano. E esse império global que existe no mundo hoje, organizado pelo diabo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem como, eu só vou ficar por aqui, porque é forte demais. É forte demais. Dá alguns cliques, meu queridão João Renato, na primeira aplicação, só vou ficar nela só, para terminar. Não se deixe abater, porque às vezes, amados, essas informações todas que a gente recebe, a gente fica meio derrubadinho. Não se deixe abater pelo estado do mundo. Antes, alegre-se. Nós não somos dos que seguem a grande prostituta, nós somos parte do povo da noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Efésios vai dizer, nós estamos sendo preparados, adornados, enfeitados para o encontro do nosso noivo. O casamento será lindo. Me permita usar mais uma expressão contemporânea. A grande Babilônia não nos representa. Não tem nada a ver com a gente. Há consolo em saber que Deus pune, sim, pune os que conspiram contra Ele nos moldes de Nínive. Eu quero terminar fazendo uma homenagem. Uma homenagem, é claro que quando a gente gosta muito de uma literatura, a gente acha que todo mundo leu, todo mundo sabe. Mas mesmo correndo o risco de talvez você dizer, poxa, mas é isso? Deixa a última tela, por favor, grande João Renato. Eu quero fazer uma homenagem
para concluir esta mensagem, a obra O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que completa hoje 50 anos da primeira publicação lá no Reino Unido. E eu quero destacar o finalzinho da história. O pastor vai dar um spoiler. Não, pode ficar tranquilo, leia o livro, assista o filme, tem algumas adaptações, mas eu quero concluir essa mensagem assim. Eu não disse que nós não temos que temer, embora Deus vá punir de fato, como justo e soberano que é. Mas como povo eleito, amados, vamos nos consolar com essas palavras de C.S. Lewis. Quando, ao final do livro, as crianças ocupam seus tronos. Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia. E eles empunham seus cetros e concedem recompensas e honrarias a todos os seus amigos. E a todos os leais, a Aslan, são homenageados. Tunos, o senhor e a senhora Castor, o gigante Rubacatamal, os leopardos. Quem já viu o livro ou viu o filme já está com eles na cabeça, os centauros bons, aos bons anões e ao leão. Houve a grande festa em Cair Paravel. Ouro reluzia, o vinho corria, a música do mar era como um eco à música da festa, porém mais doce e penetrante. Aí a leitura prossegue, né? Justamente quando a alegria estava no topo, Aslan, o leão que representa a Jesus, desaparece, sem ninguém perceber. Foi isso que aconteceu no finalzinho de Lucas, início de Atos. De repente, o Senhor Jesus é levado aos céus, some. E olhe para mim, na literatura, C.S. Lewis diz assim, quando souberam disso, que Aslan havia desaparecido sem ninguém perceber, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. E aí C.S. Lewis prossegue com a sua pena. O senhor Castor diz assim, ele não gosta que o prendam. E há outros países que o preocupam. Mas não faz mal. Ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo. O senhor Castor diz, não pode pressioná-lo. Porque, como sabem, ele é selvagem. E aí a frase clássica, não se trata de um leão domesticado. Esse é o nosso Deus. Ele vai voltar. Ele vai botar em ordem esse caos todo. Ele vai resolver essa bagunça chamada mundo. Que de vez em quando dá vontade de dizer, dá licença que eu quero descer.
mas Ele vai endireitar tudo. Ele vai colocar os pingos nos is. Ele vai derrubar os poderosos. Ele vai envergonhar as prostitutas. E aí, como nós cantamos no Cantor Cristão, será grande glória para mim. Grande glória. Você está reclamando, você está, pastor, está difícil. Está difícil, mas Ele vem aí. Aleluia. Pastor, eu não sei como é que eu faço. Ele vem aí. Você assiste os noticiários, por exemplo, para encontrar o número 1 do Hamas, teve que matar 40 mil. A gente olha e fala, meu Deus, mas Ele vem aí. Ele vem aí. Ele vem aí. A desigualdade social não vai ser resolvida por decretos, amados. Vai ser resolvida porque Ele vem aí. E você sabe quem é Ele, né? Ele não é um leão domesticado. Não tem que pressionar, não. A igreja só tem que orar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus, o que nos dá esperança ao calor de tantas aflições, de tantas injustiças, de notícias que nos tiram do sono, de tanta briga ideológica, de tanta matança, de tanta maldade, ó Pai, do coração humano. A gente olha para esse caos chamado mundo, e a gente lê a sua palavra nesse furo, não jornalístico, mas nesse furo profético. E nós, me permita essa expressão, Senhor, respeitosamente, nós subimos aos ombros de Naum para a gente ver o que ele viu. E lá na frente, ai da cidade sanguinária, vai começar a ouvir os chicotes, o barulho das rodas, os mortos, os cadáveres se avolumando. A prostituta, a mestre das feitiçarias, agora desnudada, é envergonhada, é achincalhada, porque é assim que o Senhor faz. Deus, o povo de Deus pode estar perdendo de goleada, mas quando o Senhor vir, a virada do jogo é certa. Porque maior é o que está em nós, como diz a tua palavra, João, na sua primeira carta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente. Na próxima quinta a gente continua para reforçar no nosso coração. Deus não aliviará a sua mão de juízo a quem quer que seja. Deus fará justiça na terra.